para encarnar, precisa uma redução perispiritual. Eu acho que é capítulo 16, lá do livro Mecanismos de Mediunidade, se não me falha a memória. Ele faz um relato de um espírito que vai encarnar. Então, todo esse processo, a perturbação que ele passa, o perispírito ele se reduz para poder encaixar lá no processo de nidação, um óvulo para surgir a vida ali, entendeu? Então, quando a criança desencarna prematuramente, ele ainda fica nessa condição de criança. E aí, lá do outro lado, e tem colônias especializadas para receber essas crianças. Você citou a do Amapá, né? Isso. Tem algumas colônias, tem outras também, tá bom? Que depois eu cito aqui, tá? Para poder receber essas crianças. É interessante que depois ele vai voltar ao normal no mesmo tempo como se ele estivesse aqui, tá? Se ele tem 3 anos, vai levar 1 ano para ele ter 4 anos, vai levar 2 anos para ele ter 5, na mesma proporção, então ele vai voltando ao normal. Isso em condições comuns. Agora, tem aqueles espíritos mais elevados que, pela plasticidade e pela capacidade que o espírito tem de moldar aquele perispírito, ele pode voltar à forma adulta. Já ouvi falar das mães que vão sonhar com os filhos e sonham eles adultos? É um exemplo. No livro Encontro Marcado com a Dor, que eu não vou lembrar o ator também, ele fala da história do Carlinhos. O Carlinhos com 7 anos e com baita de uma obsessão extremamente complexa, muito complexa. E aí, o autor, em Psicografia, ele relata de 500 anos atrás quem foi o Carlinho. Então, o Carlinho, a gente fala, nossa, é um anjinho, né? É um anjinho, pureza, é um anjinho que morreu. Não é tão anjinho assim. É um espírito que está encarnado, que vai passar por uma experiência e que está muito endividado também, como qualquer um, entendeu? Tem seus resgates também, resgate, tem seu resgate. Então, é interessante toda as vidas que o Carlinho teve, aí ele retrata nas várias reencarnações do que ele fazia 500 anos atrás, dentro da sacristia, dentro lá do porão, naqueles castelos, naquelas igrejas, tal, droga, sexo e rock and roll, entendeu? Sim. O que é aquilo, entendeu? Ele trouxe o quantas pessoas ele matou ali de forma indireta, viciando e tudo mais, e aí ele teve que resgatar tudo isso. Então, é uma história interessante que a gente vai ver a criança com outro olhar, né? É importante que a gente veja isso. Então, eles não permanecem crianças e se eles ficarem na condição de crianças ainda, eles vão para educandários, para escolas, estudar, porque muitas vezes essa encarnação foi interrompida. E aí ele fica naquela condição para não perder ainda aquele elo daquela encarnação, para que ele normalmente volta na mesma família. Teve casos aqui que muitas vezes o corpo da mulher não está compatível. Então, fisiologicamente, ela não tem condição de receber novamente. Aí o que acontece? Relatos aqui do Máscaras da Obsessão. Lá no finalzinho, a Marlene Nobre também relata um caso de que essa criança acabou se reencarnando na barriga da tia, da irmã, da mãe, que foi mãe, né? Para ele poder ficar ali porque ele tinha um compromisso naquela família, entendeu? Sim, bastante interessante. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.